Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Provérbios 26, mas antes eu queria pedir desculpa pelo áudio ruim que a gravação de ontem teve. Eu sei que já teve atrás também outros dias que teve esse áudio ruim. Eu não sei porquê, eu não consegui identificar o problema. Eu uso um microfoninho de lapela que eu paguei muitíssimo barato, então provavelmente de vez em quando ele me deixa na mão. Hoje eu estou gravando sem microfone. Então a câmera, o microfone do celular, ele é muito aberto, né? Então eu não gosto muito do áudio, mas eu acho que vai ser melhor do que correr o risco de novamente ficar com esse ruído, né? Quem sabe mais pra frente eu consigo comprar um microfoninho melhor, tá bom? Bom, vamos então à nossa leitura de hoje. Provérbios 26. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá,
e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeia é causa de ruína. Ok, esse foi o capítulo 26. Você deve ter percebido aí muitos versos que falam sobre o insensato. Depois, vários versículos sobre o preguiçoso, né? E depois vários versículos sobre o enganador e também o maldizente. Então, neste capítulo a gente vê uma ênfase, né? Naquele tipo de pessoa nesses tipos de pessoas aqui, vários tipos, insensatos, maldizentes, preguiçosos e enganadores, né? Deixa eu fazer um destaque aqui nos maldizentes, homens contenciosos, né? Eu vou destacar apenas uma coisa hoje, ok? Versículo 20 e versículo 21. Olha só que interessante essa figura de linguagem, né? Sem lenha, o fogo se apaga. Tira a lenha, o fogo vai se apagar. E não havendo maldizente, cessa a contenda. O que é contenda? Contenda é briga, é aquelas situações de relacionamentos quebrados, né? E quem motiva essas coisas acontecerem é sempre o maldizente. Aquele que usa a sua língua para ficar fazendo fofoca, falando mal das pessoas. Isso atiça o ânimo das pessoas e elas brigam, elas discordam, elas se ressentem umas com as outras, porque geralmente tem um maldizente produzindo isso, incentivando essas coisas a acontecerem. O mesmo aparece no versículo 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Aquele homem que já tem uma predisposição à contenda, ele facilmente acende rixas. E onde eu quero chegar com isso aqui? Na reflexão de que nós temos que eliminar o foco, né, o combustível, digamos assim, das brigas. E quem é o combustível? É aquela pessoa maldizente, aquela pessoa que gosta de contendas. Essas pessoas precisam ser eliminadas, afastadas, repelidas. Nós precisamos saber identificar essas pessoas para mantê-las longe. Né? Nas igrejas, por exemplo, de vez em quando aparecem contendas, brigas, discórdias, e por esse pecado da maledicência não ser um pecado moral, muitas vezes essas pessoas passam batido e ninguém trata disso com elas, né? Mas essas pessoas são extremamente perigosas no meio da igreja e precisam ser corretamente tratadas, né? E a liderança precisa de ter sabedoria e ter muita graça de Deus para poder atuar nessas situações, para que o maldizente se cale, para que o contencioso seja colocado no seu lugar, porque só assim as rixas, as brigas, as coisas vão acabar, né? Muito bem, esse foi o capítulo de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço para você.